Acorda cedo com o sol na janela, caderno aberto, hora de decolar. Na mente fórmulas que brilham como estrela, eu sigo firme sem nunca vacilar. Conta números, soma dividido, a física move o mundo ao nosso redor. Newton, Einstein, todos são queridos, aprender com Xandão é o maior valor. Siga o Xandão e vai se encontrar, a matemática vai te transformar, a física te faz o mundo entender. Com o canal do Xandão você vai crescer. Na tela do computador ele aparece, explica tudo com precisão e clareza. De qualquer dúvida ele te esclarece. Seguir esse caminho é nossa fortaleza. Cada vídeo é um passo no saber, integrais, derivadas sem temer. A ciência é a chave pra vencer. Seguindo o Xandão é ir pra valer. Siga o Xandão e vai se encontrar, a matemática vai te transformar, a física te faz o mundo entender. Com o canal do Xandão você vai crescer. Vamos ver agora como funciona a ótica no olho humano. No olho humano. Então como é que funciona isso? Bom, o olho humano, ele tem um formato esférico, ou quase isso, né? E tem alguns elementos ópticos que ajudam a gente a enxergar. O mais importante para a gente é o cristalino, que é uma lente que fica aqui na frente do olho, que tem o objetivo de fazer com que os objetos colocados aqui na frente do olho, a luz, ao passar por essa lente, seja projetada aqui atrás, do olho, no fundo do olho, que é onde nós temos um nervo óptico associado. Então, o que acontece? O raio luminoso vem, passa por essa lente e passa pela lente e ele faz uma convergência dos raios para que ele atinja esse ponto aqui no final do olho, que é onde tem as ramificações nervosas e o nervo óptico. O nervo óptico leva ao cérebro. Essa lente aqui, ela é cristalina, né? A passagem dos raios aqui é bem intensa, né? E ela sofre uma coisa chamada acomodação visual, que aqui em volta nós temos os músculos ciliares em torno aqui da lente convergente, músculos ciliares, que quando o objeto se aproxima do olho, ele tende a apertar um pouquinho a lente, né? E apertando a lente, o que ela faz? Ela faz um movimento assim, Então ela diminui a distância focal. Ela sofre um achatamentozinho assim, e aí muda a distância focal, e aí você consegue enxergar o objeto quando ele está se aproximando de você. Quando o objeto está no infinito, numa distância muito longa, o seu olho está relaxado, os músculos ciliares estão relaxados, e aí você consegue
ver com nitidez um objeto que está longe de você. Que a gente costuma falar, uma distância muito longa assim, está no infinito, né? Você consegue ver coisas bem distantes, né? Então, é isso aí o funcionamento do olho humano, né? E o vídeo que a seguir vocês vão ver fala dos defeitos da visão com mais profundidade, né? Só para identificar aqui melhor, o olho humano ele tem um campo visual, né? Ele tem uma possibilidade de enxergar remotamente, né? Que é uma distância longa, né? Se você colocar um objeto aqui, é chamado ponto remoto, que é a maior distância que o olho consegue ver, a distância. E se você trouxer um objeto próximo dos seus olhos, você vai notar que em algum momento essa imagem que você vai trazendo o objeto, a imagem desse objeto, quanto mais próximo, vai começando a ficar embaçado. Você já não tem uma nitidez na visão desse objeto. Então, esse ponto até onde você, perto do olho, que você consegue enxergar bem, é o chamado ponto próximo. E essa distância aqui, ó, do ponto remoto até o ponto próximo, é o campo visual nosso, é onde a gente consegue enxergar os objetos de uma maneira nítida. Isso no olho humano normal, né? Essa lente aqui que a gente tem natural é chamada cristalino. Essa lente aqui é o cristalino. No vídeo que eu falei dos defeitos da visão, eu não citei um defeito na visão, que é quando a lente fica opaca. Opaca é quando ela fica meio leitosa, ela vai ficando esbranquiçada. E aí o raio luminoso já não passa, né? Sofre um bloqueio essa passagem dos raios luminosos, né? Esse defeito da visão é chamado catarata. Então, naquele vídeo eu não citei, então estou alertando aqui para vocês. Ó. Catarata é quando cristalino, que é essa lente natural, fica opaco. Ele começa a não deixar passar lente, ele vai ficando com uma opacidade, né? Vai ficando assim. Quando você olha para o olho da pessoa que tem catarata, você consegue ver uma parte leitosa, parece que tem uma coisa branca dentro do olho, né? Os cães também têm isso, né? Se você tiver um cachorrinho muito velhinho na sua casa, e você olhar para o olho dele e ter uma bolinha branca no olho, é porque ele já está com catarata. Às vezes no olho humano não dá para perceber, só com exame óptico, né? E aí tem que o oftalmologista que vai detectar esse defeito aí da visão. A correção da catarata é feita com cirurgia, né? É retirado esse cristalino natural, essa parte gelatinosa, essa lente natural, e é introduzido no olho uma lente de material plástico ou acrílico, eu não sei bem do que constitui a lente, mas é uma lente artificial. Coloca dentro do olho e aí a pessoa volta a enxergar nitidamente bem. Eu tive a experiência de ter catarata nas duas vistas. Eu tenho as duas vistas operadas. Nessa pandemia que a gente teve aqui agora, a minha vista esquerda ela começou a ficar com catarata já em 2019. E até avisei a escola que eu ia fazer uma cirurgia no final do ano. Acabou que foi transferida para 2020 e era para ser feita em março, mas aí houve aquela coisa da Covid, né?
E aí a clínica suspendeu todas as cirurgias, né? E aí eu fiquei a pandemia toda com esse olho, né? Com a catarata avançando. Aquilo foi avançando março, abril, maio, junho, julho. Quando chegou em julho, agosto, eu já não estava enxergando nada com essa vista. Eu fiquei completamente cego. E aí houve uma abertura, né? As coisas foram começando a funcionar. A clínica voltou a atender. Me informou que já estava disponível para cirurgia. Eu fiz a cirurgia durante a pandemia e já introduziu a lente lá no olho. Agora eu estou vendo perfeitamente bem, né? Como eu tenho outros problemas, né, miopia, estigmatismo, eu uso lente ainda corretiva, né? Uso óculos, tá? Bom, voltando aqui ao nosso caso do olho humano, então é isso. Você tem um objeto que atravessa a lente, tem que ser projetado aqui no finalzinho do olho normal, né? Acontece que existem os problemas, né? Então, caso você tenha uma miopia, né? A gente vai ver lá o que é miopia. Então, aqui é um olho míope. O olho míope, ele tem uma dificuldade, né? De formar imagem aqui no fundo do olho. A imagem é formada antes, né? Então, o raio luminoso, ele vem aqui, atravessa o espaço aqui, né? E ele é formado aqui, grosso modo, né? Formado aqui antes do olho. Aí você tem que colocar uma lente corretiva, né? Aqui, a dificuldade do míope é enxergar de longe. Então, se você colocar um objeto muito distante, ele não consegue perceber essa visão. Então, o problema do míope está no ponto distante, né, que é o ponto remoto, né? Então, o que acontece? O olho do míope ele vai enxergar bem alguma coisa mais próxima dele aqui. E esse aqui é o chamado ponto remoto do olho. Ele normalmente, a imagem lá longe, ele enxergaria. Só que ele só consegue enxergar uma nitidez melhor aqui no ponto remoto. E aí, para que você consiga enxergar melhor, né, com essa lente, né, que o ponto remoto é esse olho aqui. A constituição dele é enxergar nesse ponto aqui. Então, se você colocar um objeto mais distante, ele não vai enxergar direito. Então, você tem que colocar uma lente para corrigir. A lente que a gente usa para corrigir a miopia, né, está falando de olho míope, é uma lente divergente. Tá? E aí o que acontece? A imagem que vem de longe, o objeto que vem de longe, tem que ser formado aqui no ponto remoto, que é para que você consiga enxergar. Então aqui tem que ser a imagem do objeto que está distante, né? Então, lembrando a fórmula da lente, né? 1 sobre F, a lei de Gauss, né? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O P significa essa distância aqui, ó, que é o objeto. E aqui seria o P', que é o ponto remoto. Então, se você substituir esses valores aqui, você vai ter 1 sobre F igual a 1 sobre P. Só que o P está lá no longe, né? Está lá no infinito. Então, fica 1 sobre infinito mais 1 sobre P'. P', quem é o P'? P' é o ponto remoto. 1 sobre infinito é um número dividido por um número gigante. Isso aqui vai dar aproximadamente zero, né? E daí você resolvendo essa equação, você tem que o foco é igual ao ponto remoto. Lembrando, né, que a gente está considerando uma lente divergente. A lente divergente, o que acontece com ela? O foco é negativo, né? Então aqui a gente está colocando o valor em módulo, né? Mas o foco na lente divergente, o foco é sempre menor que zero. Então aqui a gente tem uma situação, né, de ponto remoto, que você vai trazer o objeto para este ponto remoto para o olho poder enxergar.
já que esse olho é míope. Tudo bem? Vamos ver então agora um outro caso de defeito da visão, que é o caso do olho hipermétrope. Como é que é o olho hipermétrope? O olho hipermétrope está lá a lente, né? Cristalino. O raio luminoso do hipermétrope, ele vem, vou botar mais para baixo, ele vem e é uma lente convergente, né? Só que essa convergência aqui, ó, ela se dá uma formação atrás do olho, né? Então a imagem que é formada aqui no fundo do olho é uma imagem não nítida, né? Porque a formação dela, né, está sendo feita fora do olho. Então você tem que colocar aqui uma lente que é uma lente convergente. Esse aqui é o olho hipermétrope. Então aqui a gente faz uso de uma lente convergente. Né? O problema do hipermétrope é não enxergar objetos próximos. Né? Então ele tem um problema aqui no ponto próximo. Enquanto o míope tem um problema lá no ponto remoto, o hipermétrope ele tem um problema no ponto próximo. Então, é como se você colocasse um objeto aqui, ó, e ele não enxerga direito. Aí o que tem que acontecer? Esse olho tem que identificar aonde a imagem desse objeto está sendo formada por essa lente. Essa lente vai enganar o olho, vai fazer com que o olho veja esse objeto a uma distância um pouco maior aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto próximo dele. O que acontece é que o ponto próximo do olho hipermétrope, ele é distante. Então ele não consegue enxergar direito, né? Geralmente o cara que tem hipermetropia, ele pega o livro e afasta assim para poder enxergar melhor, porque ele tem problema na distância próxima. Lembra que a gente tem uma distância, que é o ponto próximo, a distância, que é o ponto remoto. A gente enxerga bem nessa faixa aí, entre um e outro. O cara que é hipermétrope, ele tem dificuldade de enxergar de perto. Ele coloca perto e não enxerga, aí ele afasta para poder ver melhor. Então o ponto próximo dele é um ponto que está mais afastado, né? Que é diferente do sujeito míope, né? O sujeito míope tem o objeto longe, né? Ele não consegue enxergar longe, ele consegue enxergar mais próximo a ele. Então aqui é o problema do ponto remoto. No cara que é hipermétrope, ele tem problema de enxergar o ponto próximo, tá? Então, utilizando a fórmula aqui também, ó, da lei de Gauss, o que nós temos aqui, ó, 1 sobre P mais 1 sobre P', né? O que acontece aqui, ó? O olho humano, ele tem uma tendência, né, a enxergar o ponto próximo normal, seria em torno de 25 centímetros, tá? Então aqui você tem, aqui é o objeto, né? Aqui você tem o P e a imagem daqui para cá você tem o P'. Então, geralmente esse ponto próximo aqui é um ponto conhecido, né? Você coloca, eu quero enxergar aqui a 20 centímetros, então é o P. E o P' é o ponto próximo mesmo, é onde o olho dele naturalmente enxerga, né? Então, geralmente, você tem essa expressão aqui, ó, para calcular. Aqui, geralmente, você coloca em metros, né? E aqui, o P', como é uma lente convergente, né? Esse P' aqui, ele é negativo, né? Então, vai ficar 1 sobre o ponto próximo. Então, essas duas equaçõezinhas aqui
elas te garantem achar o foco no olho míope e o foco no olho hipermétrope. Ok? Essa distância aqui pode variar um pouquinho, né, dependendo do exercício, mas geralmente é o que a gente espera, né, que a pessoa enxergue em torno de 25 centímetros. Né? Quem já fez exame de vista já viu que o oftalmologista te dá uma papeletinha para você colocar perto do olho, né, para você ler. Ah, vê ele aqui. Ah, bom, então a visão dele, o ponto próximo, está legal. Se você tiver que você faz assim para ler, ele já saca que você tem hipermetropia. Tá bom? Então, com esses dois dados, a gente pode calcular o foco, né? Que é a distância focal da lente. E daí você pode tirar o grau do óculos, né? Que a gente já falou num vídeo anterior, que é a vergência, né? Já que V é igual a 1 sobre F. E aí você aplicando essa formulazinha aqui, ó, em metros, né? Lembrando que o foco tem que estar em metros. Isso aqui vai te dar as dioptrias, né? A vergência é a dioptria, que é o grau do olho humano. Então aqui vai te dar as dioptrias, né? DI é dioptria, que vulgarmente a gente chama de grau. Tá bom? Então, essa parte aqui é o funcionamento normal do olho. No caso míope, como calcular o foco para um ponto remoto. E no caso do hipermétrope, como calcular o foco para um ponto próximo, para este olho aqui. Ok? Gente, vamos lá fazer o exercício, vamos nos divertir bastante, que a vida continua. Beijão, saudades. Tchau, tchau.